Olá, estamos aqui reunidos para mais uma resenha teológica e hoje falando do domingo, dia 14 de julho. E você é o nosso convidado, a nossa convidada para esse tempo, onde nós iremos refletir sobre os principais assuntos desse domingo, então, 14 de julho de 2024. Está aqui à minha direita, pastor Marcos Lima, pastor do Ministério Omni. Depois vamos falar um pouquinho também sobre o Ministério Omni, mas ao final, vamos chegar nesse assunto lá, querido pastor Marcos Lima. E aqui, nosso pastor para missões, pastor Alcenir Mota. E como sempre, pastor Alcenir, pastor Marcos Lima, nós começamos bem cedo aqui no domingo 7 da manhã, Momentos com Cristo. E como foi, pastor Marcos Lima, esse Momentos com Cristo? Tivemos algo especial aí? Sempre temos no domingo algo especial, porque ele já é especial, né? A gente pensa assim, sábado, independente da hora que a gente vai dormir, a gente sabe que tem um compromisso de levantar 6. Eu não levanto como Jael às 5 horas da manhã, de jeito nenhum. Eu espero também que você não faça isso. Mas eu levanto lá rigorosamente 15 para as 7, já deixo tudo preparado na noite anterior para ficar tudo pronto e chego lá e me apresento. E é um tempo muito gostoso, de fato. Começamos muito bem esse domingo. Acho até que alguns deviam experimentar isso algumas vezes, né? Levantar mais cedo para estar antenado no que a gente tem feito aqui enquanto igreja de Itacuruçá. E o nosso tema foi bem interessante, Samir e Alcenir. Alcenir está sempre lá, você chega primeiro que todo mundo. Primeiro chegar ao Israel, depois ao Alcenir, né? É militar, não tem jeito, não perde nem chegar antes, né? Nunca deixa a caserna, né? Nunca missão deixa. dada, missão cumprida, aqueles negócios de sempre, né? Então, mas a gente falou lá dos maus exemplos, né, que Joel trouxe, ou a história de Noé com relação à embriaguez, né? E também trouxe também nosso quadro de Bem com a Vida, que abordou uma questão muito interessante sobre a depressão e espiritualidade, né? Então eu acho que são temas que a gente traz. Nosso programa ele é um programa assim, né? Tem desafio bíblico, tem sorteio, mas tem um tempo de oração, de intercessão, e tem um tempo, quadro chamado de Bem com a Vida, onde a gente discute questões que são do nosso dia a dia, né? E então somos lá 5 articulistas, e aí nesse corpo, então, por férias da Anete, que é psicóloga também, a Fabiana esteve lá conosco e ela falou sobre depressão e espiritualidade. Então, são temas que a gente está discutindo muito ultimamente, muito embora haja uma massificação, né, dos fármacos, né? Porque estava lendo, existe hoje diversos caminhos para poder abordar a questão das emoções, né, as fragilidades emocionais, e a nossa medicina parece que ela é baseada nos fármacos, né? Tudo é remédio, né? E onde que a espiritualidade entra nisso? Cultivar uma boa espiritualidade ajuda, contribui para que você lide melhor, ou até mesmo haja cura definitiva, né, da depressão ou de outro qualquer sintoma de ordem emocional. Então eu penso que sim, eu penso que a espiritualidade tem muito a acrescentar, porque nós somos um ser que temos o corpo, mas temos a alma, né? Um ser integral, né? Integral, somos integrais. Né? Quando Jesus nos convida a andar com Ele sabe das nossas fragilidades emocionais, das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas faltas, nossas carências físicas, né? E então Ele busca realizar isso tudo num projeto que ele chama de Boa Nova do Reino de Deus, né? Então acho que um novo homem que Jesus busca através do poder do Espírito Santo que emerja em cada um de nós tem a ver com isso. E a espiritualidade é um desafio para a cristandade, né? Porque o que é espiritualidade, né? Será que é só ler Bíblia? Será que é só fazer oração? Será que é só ir à igreja? O que é espiritualidade? Senão um conjunto dessas coisas todas que nos fazem mais humanos mais próximos de Deus. E quando a gente se enxerga, né, Samir e Alcenir, é interessante, quando a gente vê que a gente é fraco, né? A gente fica pedindo a Deus para não tropeçar, porque vê o irmão tropeçando, mas pode ser a gente amanhã também, né? Então, como é que a gente constrói essa fortaleza, essa robustez para poder enfrentar
a vida real, né? Então acho que a Fabiana foi muito feliz no tema que ela trouxe, como é que a espiritualidade contribui para ajudar, né, a questão da depressão. Foi por aí, e tem os maus exemplos aí, né? Eu achei assim muito interessante, né, Marcos e Samir, essa abordagem que o Jael fez dos maus exemplos, né? Exemplos que não devem ser seguidos na Bíblia, porque a Bíblia não esconde, né, os defeitos dos seus personagens e os erros. E essa questão do álcool é algo que sempre me deixou muito triste, porque a gente vê dentro da própria igreja muitas pessoas tentando dar um jeitinho para, né, dar uma cara de normatização à questão da bebida alcoólica. E assim como o Jael, eu também sou radicalmente contra, né? Meu pai foi um camarada que bebia, então eu vivi, né, os traumas, né, que a bebida alcoólica pode trazer, né, para dentro de uma família. Então o exemplo de Noé, ele é, assim, eu acho que uma advertência clara para todos nós, né? Eu inclusive já tive uma oportunidade de pregar uma mensagem e utilizei esse momento, né, errôneo e essa falha desse personagem que foi Noé, quando ele vai ali, planta uma vinha e se embriaga, né? E ao se embriagar, ele leva o seu filho a cometer um erro, né, que foi, né, de não agir conforme a tradição, e foi chamar os irmãos, e acabou que houve uma maldição por parte de Noé na família, e a origem dessa, podemos dizer, desgraça dentro da família de Noé foi a embriaguez, foi o álcool, e que começou não com Noé achando que ia ficar embriagado a ponto de ficar nu, caído no chão. Começou com ele tomando ali um cálicezinho, que a princípio, e as pessoas querem dizer, não, isso é normal e pode ser. Por isso que os batistas, na sua maioria, né, têm essa radicalidade de, inclusive na ceia, né, não utilizar, né, o vinho e sim o suco de uva como prevenção para que um gatilho não seja acionado com aquele copinho de vinho. Então, eu achei muito, muito bacana o Jael reforçar essa ideia, e eu assino embaixo, né, o pensamento dele. Na minha geladeira não tem bebida alcoólica, não tenho adega em casa, e se vier falar comigo, eu sou radicalmente contra a questão do beber socialmente, né, que é normalmente o que se utiliza para justificar a bebida. E falando nessa questão também emocional, quando nós não estamos bem emocionalmente, muitas vezes o refúgio para tantas pessoas é a bebida, e daí cai no alcoolismo e pode ser cada vez pior, porque ela precisa se segurar em algum lugar, ela vai querer segurar uma bebida, ou então anestesiar aquele momento difícil que ela está passando, então cada vez fica mais complicado. Mas, pastor Marcos Lima, não posso perder aqui a oportunidade da sua presença, quando nós falamos na questão emocional e espiritualidade, mas nós temos algo que pode estar relacionado tanto com questões emocionais e também muito com espiritualidade, que é o dinheiro. É verdade ou não? Será que o dinheiro vai influenciar na questão emocional, a minha forma de viver, até mesmo o meu humor? E a espiritualidade, ele tem essa influência ou não? O dinheiro é algo à parte? Como que funciona isso? O dinheiro não é algo à parte, né, Samir? Porque a gente sabe, contra números não há argumento, dizem aí os estatísticos, né? E o que acontece? Você tem, a Bíblia ela traz 1.656, para ser mais preciso, 1.656 versículos sobre dinheiro, a Bíblia toda, Gênesis e Apocalipse, né? E Jesus, nas suas parábolas, ele 2/3 dela, 2/3, 2 em cada 3 parábolas de Jesus, então, versa sobre o dinheiro, suas derivações, né? Riqueza, a dracma perdida, tudo é dinheiro, né? Você tem ideia daquilo ali, né?
E por que isso aí? Porque isso é o centro do homem, como é que se compravam as terras lá atrás, né, quando não tinha dinheiro. Mas depois que veio o dinheiro, lá nos Sumérios, e foi avançando, a gente tem que lembrar que Abraão, o Ur dos Caldeus, era uma cidade que pertencia ao Império Sumérico, né? Você tem o dinheiro entrando na história do homem, e a partir dali o dinheiro virou. Tá? Tudo é pelo dinheiro, né? Você vê aí os movimentos todos, as pessoas querem dinheiro, buscam dinheiro, e isso acaba começando a deformar a sua mente, e quando deforma a mente, deforma as emoções, e deforma as emoções, deforma o que nós chamamos o contexto do ser humano, a sua espiritualidade, se ele tem Deus como uma referência que dê um pouco de norte, ou que dê todo o norte, né? Então o dinheiro é fundamental para entender o dinheiro, a relação do homem com o dinheiro, para que você possa dar conta de como posso eu estar lidando melhor com as minhas emoções, né? O que eu faço? Qual é a retribuição que eu busco? É a questão da vaidade. São os aplausos, muitos buscam, é o sucesso, muitos buscam, é o poder, muitos buscam, mas também é o dinheiro, que muitos buscam. E tem uma tríade que hoje, ela basicamente, você não tem como separar do homem moderno. O dinheiro, né, está ligado com o poder, que está ligado com a questão sexual também. Né? E você hoje vê uma erotização como nunca, né? Uma necessidade que as pessoas têm. Eu estava vendo um dia desses um filósofo, que agora fugiu o nome dele, ele dizia o seguinte: a necessidade de se mostrar sempre revela uma fraqueza que está dentro de cada um. Porque você, por ser fraco naquele aspecto, você tem necessidade de revelar algo que você não é, mas que você busca ser de todas as forças para que aquilo seja um pouco meio que amenizado. Né? Mas o dinheiro, lamentavelmente, a gente está aqui porque pagamos a conta de luz. Pagamos o Rafael, nosso diretor de comunicação, dinheiro, né? A gente quer comprar um apartamento, dinheiro. A gente quer o mercado, dinheiro. Quer educar bem os filhos, dinheiro. Você quer ter uma vida com um pouco de tranquilidade, quer ter um pouco de lazer, quer viajar, é dinheiro. Então não tem escambo mais. Olha, eu tenho isso aqui, você quer trocar comigo? Porque nós não somos mais homens agrários, como eram as sociedades antigas, né? Você produzia milho, eu faço feijão, outro faz farinha, outro planta mandioca, a gente vai e troca, madeira, um faz casa, não tem mais, agora é o dinheiro. Então o dinheiro virou realmente essa potência motriz que ela deforma o caráter das pessoas, contribui para o mal, mas também temos que entender que quando você está equilibrado emocionalmente, espiritualmente, o dinheiro é uma bênção, como são todas as demais coisas. Né? Marcos Lima, então 3 conselhos bíblicos para lidarmos com o dinheiro de uma forma saudável, aonde eu vou estar emocionalmente saudável, espiritualmente saudável. 3 conselhos para lidar com o dinheiro, 3 conselhos bíblicos. Conselhos bíblicos, primeiro dele, não faça do dinheiro um Deus. Simples, né? Aliás, esse é o tema que Jesus até usa, né? Chama ele de um deusinho, né? Mamon era um deus, né? Cultuado na época de Jesus. Não faça do dinheiro um Deus. O dinheiro, ele será um objetivo positivo se ele não for o objetivo principal da sua vida. Ele vem automaticamente se você é um bom profissional. Se você é um bom profissional, porque você gosta do que faz. Então, a gente tem que avaliar também o contexto que a gente está empurrando as nossas crianças, né? Hoje eu vejo muitas famílias dizendo: eu queria que ele fosse jogador de futebol, porque ganha muito dinheiro. Porque o dinheiro parece que é o grande objetivo das pessoas. E aí você tem jogador de futebol também infeliz, mesmo com dinheiro. Você tem banqueiro infeliz. Gente, eu trabalho no mercado financeiro há mais de 40 anos, né? E eu conheci banqueiros depressivos, infelizes, e uns se suicidaram. Então não é o dinheiro que traz qual é o equilíbrio, né? Então o dinheiro, não faça do dinheiro o seu Deus, não faça do dinheiro o agregador de amigos, né? Porque a gente acha que porque temos dinheiro podemos juntar as pessoas, né? E temos um grande séquito, né? Porque o dinheiro, já dizia Rodrigues, esqueci o primeiro nome dele agora, o novelista brasileiro, o escritor, né, o jornalista, Nelson Rodrigues, ele que o dinheiro compra tudo, né? Até amor verdadeiro, dizia ele, né? Porque até amor verdadeiro o dinheiro compra.
Mas o dinheiro é isso. Acho que o centro é: não faça do dinheiro um Deus, né? Saiba lidar com ele, domine-o para não ser dominado. Então, estabeleça estratégias de como você deve dominar o dinheiro para que ele não te domine, né? E por último, dizer para você que o dinheiro é uma bênção se ele não for o Deus da sua vida, se ele for o meio pelo qual você use para abençoar a você, a sua família e aos outros. E Samir, tem uma coisa muito interessante que as pessoas consideram: aquele que se abre a ser um generoso, um doador, um ajudador, um contribuinte, ele tem a despensa sempre transbordante. Isso é uma grande verdade, isso é um mistério bíblico. Mas Deus opera por trás, fazendo com que essas coisas aconteçam. Por quê? Porque o nosso foco, segundo Jesus Cristo, e é o nosso foco, é amar a Deus e amar ao próximo. Como é que eu amo o próximo que está sem comida em casa, que não tem gás para poder fazer comida, que não tem luz em casa, que não tem roupa? Como é que eu amo esse próximo? Ah, Jesus te ama. É muito vazio essa declaração: Jesus te ama, vem para a igreja, crê em Jesus, você vai ser salvo. A pessoa passando fome. Não é isso. Então acho que a gente tem que levar as duas coisas. E se a pessoa tem fome, então ser generoso, resumindo, acho que é o sucesso daquele que tem a sua vida financeira equilibrada e a sua despensa sempre transbordante. Mas por que transborda a despensa? Transborda para que você doe, siga doando ao outro que precisa. Então aqui conselhos bíblicos, que nós temos muitos conselhos bíblicos sobre o dinheiro. E Alcenir, nós tivemos então culto da manhã 9h11, que foi uma festa, um momento de muita alegria, de celebração também, 40 anos do coro Novo Canto, onde falou muito sobre gratidão e outros temas, como o pastor Israel também pegou ali os cânticos, os hinos, e que muitos traziam salmos, e foi então fazendo uns destaques. Qual seria o seu destaque, os seus destaques sobre a temática do domingo pela manhã? Eu acho que a presença de Deus, né, Samir, e você conhecê-lo, né, a busca por conhecer cada vez mais Deus. Então, Jael aproveitou ali os hinos que foram cantados, então pegou o Salmo 121, leva os meus olhos para os montes, aonde me vem o socorro. Ele usou a tradução, a versão dele, né, que é diferente um pouco da versão tradicional. Falou sobre Isaías 43, que é um texto bíblico que fala muito ao meu coração, quando Isaías é inspirado por Deus e diz que eu te conheço pelo teu nome, quando você passar pelas águas eu estarei com você, quando você atravessar o rio, quando você andar pelo fogo, ele não te queimará, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Então ele acabou pegando aí alguns textos bíblicos que embasaram as músicas que foram cantadas pelo Novo Canto e falou dessa verdade, né, Samir e Marcos, da presença de Deus em nossas vidas, da esperança que nós temos em Deus. Eu acho que o resumo, né, para mim, desse domingo de manhã, foi essa necessidade de nós conhecermos cada vez mais a esse Deus. Isso é fundamental na nossa trajetória, na nossa caminhada como cristão, para que os momentos difíceis pelos quais nós passamos, e isso é uma realidade em nossa caminhada, nós possamos ter a tranquilidade, a confiança de que Deus está no controle. Então, levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É muito bom e é muito fácil nós falarmos, né, esse versículo, né, eu sou o teu Deus, o seu Salvador, lá de Isaías 43, né, é muito bom. Agora, viver isso nos momentos de dificuldade só é possível quando nós temos o conhecimento e conhecemos cada vez mais a esse Deus, que é um processo, mas que precisa ser um alvo da minha vida. Se eu não tiver como alvo, né, me aprofundar, né, nesse conhecimento, eu vou ficar, né, na superfície. Eu vou ficar como Jó, né, afirmou lá no final do seu livro: eu conhecia Deus somente de ouvir falar. E tem muitas pessoas que se contentam com isso, né, de conhecer a Deus, o Deus a quem nós servimos, somente de ouvir falar. Eu ouvi falar, eu ouvi dizer, e não tem uma experiência pessoal com esse Deus.
fortalecem, né, esse relacionamento com Deus. Então, eu creio que dentro dessa manhã de domingo, em que a ênfase foi gratidão a esse Deus Todo-Poderoso, fica essa lição de que esse Deus está sempre ao nosso lado, Ele é a nossa esperança, mas que para que esse sentimento faça parte da nossa vida em meio às dificuldades, há a necessidade de conhecermos ao Deus eterno cada vez mais e mais. É interessante, as homilias do Israel, a parte da manhã, né, nos 2 cultos da manhã, se a gente pode separar, ele nos provocou a pensar 2 questões, né, 2 perguntas para chegar nessa resposta que o Alceni já deu. A primeira questão que ele pergunta é de que fonte nós estamos bebendo, né? Que fonte nós usamos, né? Mesmo, a gente não está falando da pessoa que não conhece Deus, está falando da pessoa que conhece Deus, né? E que fonte que ela está bebendo, porque ele tem dito ultimamente uma coisa com muita propriedade e preocupação teológica, inclusive, de que de tanto você ouvir uma mentira, ela vira uma verdade. Por que ele diz isso, tem dito isso tantas vezes? Porque vivemos num tempo, no nosso meio evangélico, não é fora da igreja, é o meio que se diz evangélico, né? Que você tem tantas atrocidades teológicas sendo ditas, que a pessoa acaba acreditando que aquilo não é verdade, né? Então, quando ele fala assim, quais são as nossas fontes, da onde a gente está buscando água, lembrando lá daquela parábola, daquele acontecimento histórico da samaritana lá, da água que pede água, e que fonte nós estamos bebendo? A fonte é Jesus Cristo, é um pseudo-Jesus, porque tem cristão que cria um pseudo-Jesus. Eu quero um Jesus assim, quer dizer, ele pinta, desenha, para que o Jesus se encaixe ao modo de vida dele. Né? Não é o que eu acho muito estranho desses movimentos que são libertários da teologia dos nossos dias, que querem encapsular Deus, é que as pessoas querem criar um Deus que caiba no modo de vida delas. Partem da ideologia para Deus, né? E não partem da Bíblia. Então, eu fico assim, gente, que Deus? Então, se um Deus é encapsulado, não é mais Deus. Não. Eu não quero um Deus desse. Que diga, Marcos, você está certo, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, no tempo eu estou contigo. Não é ele, então não é Deus. É um amiguinho de colégio, vamos dizer assim, que vamos tomar Coca-Cola, comer pizza. Não vamos tomar não, que faz mal para a saúde, mas de vez em quando eu também tomo, fazer o quê, né? Mas, então, qual é a fonte que a gente está bebendo? Né? Essa fonte, o que ela diz para a nossa vida, e ela parte da onde? Essa certeza de que é uma fonte perene, de águas límpidas, de águas que nos descedentam, de águas que nos tiram a sede eterna, quer dizer, a gente está sempre bem bebido, né? Vamos dizer, embebido. Se não é Jesus Cristo, é o Jesus que eu quero que seja, desculpa, mas não vai dar certo. Vai continuar faltando algo. Começamos aqui falando sobre a questão da depressão, esse tempo louco de que você pode tudo, de que você tem direito a tudo, de que você é o máximo, de que você pode fazer isso. Está levando o quê? A gente vive um tempo na história como nunca experimentamos na nossa história enquanto ser humano. Pelo menos nos últimos 2 séculos. Né? A quantidade de gente que está vivendo os seus dramas de emocional é gigante. Deriva também disso, porque as pessoas começaram a acreditar, Samir e Alcini, que elas podem tudo. O Deus é que se conforma a elas. Né? As verdades é que se conformam a elas. Quer dizer, eu tenho a minha verdade, ponto final. Se você diz isso, eu não concordo, acabou. Se a Bíblia diz isso, eu não concordo com a Bíblia. Então separo, igual já fizeram alguns teólogos no passado, inclusive alguns pais da igreja, lamentavelmente, né? Vou separar o que eu acho que é de Deus e o que não é de Deus. Ora, como é que alguém tem capacidade de falar o que é de Deus e o que não é de Deus, senão o que está na própria Bíblia, que tem atravessado, né? E no desafio lá de que foi feito, já quando Jesus era julgado, se isso não for de Deus, vai acabar. Né? Acabou? Não, o Evangelho segue aí, dominando. Existe um Evangelho que eu chamo de silencioso,
que tem avançado o mundo afora de forma assim estrondosa. Isso porque as pessoas estão entendendo de que a fonte é Deus, que a fonte é Jesus Cristo integral. Não é aquele Jesus que eu quero que se ajuste à minha verdade, à minha teologia, à minha filosofia ou à minha ideologia. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é os montes, quais são os montes que eu tô querendo subir, né? Nesse contexto todo da fonte. E para onde que eu estou olhando agora? Estou bebendo da fonte de Jesus ou não? E se eu estou bebendo da fonte de Jesus, que Jesus eu estou bebendo? É o Jesus bíblico do reino de Deus, é o bíblico, ou é o Jesus que eu desenhei para mim? Jesus releva isso. Não, Jesus não releva nada, ele até perdoa, né? Quando a gente pede perdão, arrependimento. Quando o João Batista começa a pregar, as pessoas esquecem do básico. O evangelho é básico. Eu cada vez me encanto mais com isso, viu, Samir? É básico. Quando o João Batista começa a pregar, ele usa uma única expressão: arrependei-vos dos seus pecados. Quer dizer, tem um projeto de Deus que você sai fora dele. Então se arrependa e volte. Então o evangelho dos nossos dias é arrependimento, continua sendo, mas que da vida que a gente está vivendo, que está construindo nada. Eu falo que amo as pessoas e eu chuto a minha mãe, xingo meu pai, xingo meu irmão. No metrô eu entro dando coice em todo mundo, respondo mal. Que evangelho é esse? Estou falando de cristão, estou falando de não cristão. Estou falando de cristão. Então, nesse aspecto, a gente tem que entender que há um Jesus, só há um Jesus que pode nos mudar, como disse o Alcenir, quando a gente aceita o projeto de mergulhar na profundidade do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é de Jesus Cristo. Quem comunica as boas novas é Jesus Cristo, e a igreja agora tem essa missão de anunciar que Ele ama e deseja que todos, além de beberem da fonte que é Ele, também olhem para Ele, porque o monte onde Ele está, que é Ele mesmo, é o monte que nos garante a vida, mesmo tendo as lutas. E vamos ter, todos temos, mesmo enfrentando dificuldades, que todos temos, mas estaremos com esse Jesus e Ele estará conosco, porque nós sabemos da fonte que bebemos e nós sabemos que olhamos para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Essa expressão é forte. É forte, essa expressão é forte. E usando essa sua expressão de mergulhar em Jesus Cristo, mergulhar em Jesus Cristo também é mergulhar na gratidão, nas águas da gratidão. O pastor Israel fechou, então, num dos cultos pela manhã, com a gratidão como um estilo de vida. Uma vida imersa, então, nas verdades de Jesus Cristo, é uma vida que tem um estilo de vida de gratidão. E quantas vezes nós paramos para contar quantas bênçãos, para agradecer a Deus, viver em gratidão. Então, que a nossa vida venha ser embalada pela gratidão, que esse venha ser nosso estilo de vida, a gratidão. No culto 17, o pastor Israel continuou então o seu estudo sobre a predestinação. Já falamos aqui várias vezes, já conversamos sobre a predestinação, e ele irá terminar então no próximo domingo sobre a predestinação. E se você ainda está em dúvida sobre a doutrina da predestinação, convido você para ir no culto do conhecimento, domingo, 17 horas, para você ir ali no nosso canal do YouTube, procurar sobre predestinação. Com certeza, depois de ouvir todo o estudo, você não vai ter mais dúvida. Mas se você continuar com dúvida, escreva para nós, escreva que a gente manda para o pastor Israel, né? A gente encaminha a sua pergunta para o pastor Israel, e ele irá continuar nesse domingo. No culto das 19 horas, nós tivemos aqui um lindo texto de Abacuque. Que texto tremendo, pastor Alcenir, que texto maravilhoso ali, Abacuque. Todo o texto, claro que fica sempre na nossa memória, aquele que a gente busca decorar e ler mais os últimos versos, mas todo o texto, né? Ali Abacuque colocando o seu coração ali no quarto de oração, na sala de oração, no espaço de oração, onde se derrama perante Deus. Samir, você sabe que eu sou assim um fã do livro de Abacuque, né, do profeta, porque são 3 capítulos, mas que resumem, né,
muito bem a nossa trajetória, né? Como cristãos e como pessoas que vivem nesse mundo. Porque Abacuque, ele tem a coragem de questionar a Deus, né? Que muitas das vezes a gente ouve, pastor, eu tô questionando muito a Deus e tal, e a gente às vezes fica com um sentimento de culpa. Não, isso é humano, né? A gente não compreende. Abacuque, ele demonstra isso claramente quando ele dá aquele grito, né? Até quando, Senhor? Até quando, né, as coisas vão acontecer e eu não vou compreender o porquê das coisas estarem acontecendo, né? Por que tanta maldade? Por que tanta injustiça? Por que tanto sofrimento? E ele não se intimida, né, em colocar esse sentimento de indignação, de perplexidade diante de tanta maldade. Então, quando você lê Abacuque, ali aquele primeiro capítulo, você olha para hoje e fala, o cara escreveu ontem, né? Essa é a violência, é a maldade, é a injustiça, são os juízes que estão julgando em prol dos mais abastados, em prejuízo dos pobres. Aí você, esse cara escreveu saiu no jornal ontem, está saindo hoje, aconteceu, porque é o nosso dia, e nosso dia a dia. E o livro vai mostrando que existe uma caminhada, né, para nós percorrermos. Essa caminhada da espiritualidade, essa caminhada de fé, né? Abacuque vai aprendendo ali ao longo do seu diálogo com Deus, e Deus vai respondendo, e a resposta de Deus não satisfaz Abacuque, né? Porque ele tem faz a sua indagação, ele faz a sua oração, e a resposta de Deus deixa ele mais perplexo ainda, porque Deus vai levantar Babilônia, um país que é muito mais injusto, muito mais maldoso, para fazer justiça dentro ali da sua comunidade. E Abacuque não entende a resposta de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós também muitas das vezes não entendemos, não é isso? Mas está ali, e faz parte desse dia a dia, e ele vai amadurecendo, né, na sua fé, e a gente vai ver Deus, né, deixando muito claro para Abacuque e para todos nós, que nós não vivemos pelo que enxergamos, nós vivemos pela fé. Essa a nossa caminhada, é viver pela fé. E Abacuque tem uma grande virtude nessa minha, porque logo ali no início do capítulo 2, a gente vê ele se colocando na torre de vigília, para escutar Deus. Ele orou, ele falou com Deus, ele foi para o seu quarto de oração, ele orou, e depois ele ficou atento para o que Deus estava falando. Às vezes nós estamos aí envolvidos com tantas coisas neste mundo que não estamos com os ouvidos sensíveis ao que Deus está falando. E Deus sempre fala, Deus está sempre falando, desde o nosso amanhecer ao nosso anoitecer. Então Abacuque tem essa virtude, né? Ele fica ali e ele vai aprendendo nesse diálogo e chega no capítulo 3 com aquele poema maravilhoso que todos nós, né, conhecemos, e que, se você ainda não tem de cor, você deve decorar. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da videira, o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam alimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não encontremos mais o gado, ainda assim, mesmo quando tudo falha, e o Israel acabou traduzindo, né, contextualizando com a doença, quando vem a doença, quando vem o desemprego, quando vem a desarmonia familiar, quando os nossos filhos não estão, né, fazendo aquilo que nós gostaríamos que fizessem, mesmo quando tudo isso não está acontecendo, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque é Ele, esse Deus amoroso, esse Deus poderoso, que nos faz superar todas as dificuldades. Mas para que esse processo, e aqui é um processo, né, é uma caminhada, aconteça, há necessidade desse relacionamento com Deus. O que acontece na vida de Abacuque, para ele chegar lá no capítulo 3, nos versículos 19, 20, ali no finalzinho, 17, 18, 19, e poder fazer essa afirmação, houve a necessidade de um processo, né, de um relacionamento com Deus. E isso está disponível, né, para todos nós. O que acontece com Abacuque, sair de uma dúvida, de um momento de indagações, de porquê, a uma total confiança em Deus, requer
uma caminhada e essa intimidade, como o Marcos falou, e esse mergulho no nosso relacionamento com o Deus eterno. Marcos Lima, que resumo do livro de Abacuque que nós tivemos agora, hein, Marcos Lima? Pastor Alcenir aqui, os 3 capítulos conseguiu trazer completo aqui, trazendo lições importantes. Eu gosto assim de pensar um ponto mais existencial. A gente não tem resposta para por que tanto sofrimento. Sim, mesmo um cristão se converteu, aceitou Jesus genuinamente, daqui a pouco é acometido com uma doença, ou fica desempregado, ou perde um filho que está começando a vida com 2, 3 anos. É um mistério. Que a gente entende que isso é a vida. Faz parte da vida. Porque a igreja foi acostumada com o discurso, e ainda por isso que o Joel fala tanto ouvir uma mentira, você acha que é verdade, de que ela é intocável. Ela é intocável pelo diabo. Mas o mundo real nos toca. Não chega o desemprego, não chega falta de saúde, não chegam as desavenças familiares, não chegam um monte de tragédias nos alcançam também, né? Então eu acho que Abacuque ele faz uma leitura e ele entende no final, que eu acho que a beleza do Abacuque é ele perceber que isso é a condição humana, mas que tem um Deus que está junto. É o poder da esperança. O poder da esperança que Paulo vai fazer uma leitura muito poderosa, vamos dizer assim, quando ele diz assim, que restam 3 coisas. Resta a esperança, a fé, a esperança e o amor. As duas vão acabar um dia, o amor vai ficar para sempre, porque Deus é amor, você não tem como conceituar Deus, né? Isso. As pessoas confundem, teologia é o estudo de Deus. Não, teologia não é o estudo de Deus, porque Deus não tem como estudar Deus, ninguém conhece, sabe como a gente vê Deus em Jesus Cristo, é uma forma que a gente tenta compreender. A teologia é o estudo do que se diz sobre Deus, né? Na verdade é isso, né? Mas quando o poder da esperança é o que nos move, isso é algo que Deus trabalha poderosamente em nossas vidas. Isso eu tenho a convicção plena, né? Deus nos enche a todos de esperança, né? E o que nós precisamos saber é que, num dado momento, eu não estou vendo o futuro, mas Deus está, né? Eu não sei como é que vai ser o Marcos, o Samir e o Alcenir daqui a 5, 10, 15, 20 anos, mas Deus sabe. Então, se eu estou vivendo hoje um drama, eu gosto muito de pensar sempre no passado, sabe, Samir? E eu convido você também a olhar para isso. Você está enfrentando uma dificuldade, enfrentando uma luta que não termina nunca, parece que nunca termina. Olhe para o passado, né? Temos que ter coragem de às vezes nos despir do presente que estamos vivendo, que nos aprisiona, e temos que olhar para o passado com uma atitude de sabedoria. E a gente vai enxergar lá um Deus poderoso agindo. Quantas vezes a gente ficou desempregado e a porta se abriu? Quantas vezes ficamos doentes e a porta se abriu? Quantas vezes tivemos às vezes familiares e a porta se abriu, né? Então a porta vai se abrindo porque Deus está atuando na gente e está atuando nas situações do mundo. O mundo, já dizia Jesus Cristo, a gente não pode desconsiderar essa coisa, mas vai ter aflição. O que é aflição? É isso, é a vida real, né? Mas a esperança nos diz o seguinte: olha, cultive a esperança de que um Deus anda com vocês e que disso vai passar. Eu acho que essa lição de que amanhã é um dia maravilhoso move a gente a seguir a nossa toada, move a gente a seguir nossos passos, sabendo de que Deus vai continuar atuando, está presente, está nos suportando, nos sustentando e está nos dando o colo, né, que precisamos para chegar lá. Então a leitura de Abacuque nessa dimensão, transportando para Paulo da teologia da esperança que emerge do Velho Testamento e do Novo Testamento, né, e que se materializa completamente em Jesus Cristo, né? Eu sou a vida eterna, eu sou o pão da vida. Então é em Jesus que tudo acontece, é em Jesus que tudo desemboca, é em Jesus que tudo se resolve, é em Jesus que nos dá a certeza de que vai passar. Então, a celebração da esperança é viver esse compasso de que as coisas que a gente não entende, que a gente acha que não merece, e às vezes, e vou ser aqui radical, me perdoe. Pode ser. Muitas vezes não merecemos, mas acontece. Mas mesmo assim, Deus está conosco,
e Ele nos diz para a gente seguir, que a gente vai chegar lá, se a gente, como disse aqui o Alceni, já mergulhar naquele Deus que é amor e que é amor e que deseja conosco sempre estar. Então esse é o nosso convite para você que ainda não leu o livro de Abacuque, leia, você que já leu, leia novamente, e que essa esperança que está claro no livro de Abacuque, estava claro em Abacuque quando ele ia então para o lugar de oração buscando em Deus. A nossa esperança está em Deus, que a sua esperança também esteja em Deus. Deus, ele já está no futuro, ele sabe o que vai acontecer, ele já tem a solução, ele já sabe como vai ser a sua vida. Então não fique preocupado, ansioso com o futuro. Coloque a sua esperança, o seu coração em Deus. Esperamos você então na nossa próxima resenha teológica, e que a graça de Deus, o Pai, que o amor maravilhoso, poderoso de Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito seja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Amém.